Olá, sou, sou Marcos Rodrigues. Antes de começar a contar essa história, eu quero pedir algo simples para você que está me ouvindo agora. Se essa mensagem tocar o seu coração, curta, deixe seu comentário e compartilhe, porque talvez essa história também possa ajudar outra pessoa que está passando por um momento difícil. Hoje quero falar com você, não como um pregador famoso, nem como alguém perfeito. Quero falar como um homem comum, contando a própria história da minha vida. Uma história cheia de lutas, lágrimas, mas também cheia de milagres de Deus. Meu nome é Marcos Rodrigues Almeida. Eu nasci em Belém do Pará, em uma manhã do mês de junho de 1995. Minha mãe se chama Maria Francisca Rodrigues, uma mulher simples, dona de casa, uma guerreira daquelas que a vida tenta derrubar, mas que continua de pé. Meu pai se chama Derival Almeida, um marceneiro e locutor de rádio. Mas a minha história começou com muita dificuldade. Minha mãe me contou que quando estava grávida de mim, ela passou por momentos muito duros. Houve violência, sofrimentos e muita dor dentro de casa. E no dia que eu nasci no hospital, minha mãe estava doente de malária. Os médicos disseram que talvez nem ela e nem eu sobreviveríamos. Mas naquela noite aconteceu algo que marcou nossa história. Enquanto todos dormiam no hospital, minha mãe disse que apareceu uma pessoa vestida de branco e falou para ela: Você e seu filho estão curados. No dia seguinte, os médicos ficaram surpresos. Minha mãe e eu estávamos bem. Quando ouvi essa história pela primeira vez, eu entendi uma coisa: Deus já estava cuidando da minha vida antes mesmo de eu crescer. A Bíblia nos diz no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Desde pequeno, minha vida teve desafios. Eu cresci no interior do Maranhão, em um lugar simples. Eu era uma criança quieta, caseira, que gostava de ficar mais dentro de casa do que nas ruas. E até hoje ainda sou assim. Mas havia algo que me acompanharia por toda a vida: a minha gagueira. Desde pequeno, eu tinha muita dificuldade para falar. E muitas vezes as pessoas não entendiam isso. Na escola, alguns colegas riam, outros perguntavam se eu era doente. Naquele tempo, eu não entendia direito o que estava acontecendo comigo. Mas com o tempo, eu percebi algo muito importante. Aquilo que o mundo chama de fraqueza, Deus pode transformar em força. A Bíblia nos lembra disso quando diz que Deus escolhe as coisas simples deste mundo para mostrar a sua glória. Na minha juventude, eu nunca gostei de ambiente de festa, bebidas ou confusão. Meu coração sempre buscava algo diferente. Era como se a minha alma estivesse procurando um lugar de paz. Foi então que comecei a conhecer mais sobre Deus, frequentar a igreja e buscar entender a palavra. Eu não sou perfeito, eu já errei, já desisti de coisas, já tive medo. Teve momentos em que eu abandonei os estudos por causa da vergonha da minha gagueira, mas Deus nunca abandonou a minha história. A vida às vezes é como atravessar um deserto. Você anda e parece que não chega a lugar nenhum, mas Deus está caminhando ao nosso lado. Em um momento da minha vida, enfrentei até doença grave. Passei dias no hospital, mas Deus me levantou novamente. A Bíblia nos diz no livro de Salmos que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que estão esmagados pela dor. E eu senti isso na minha vida. Com o passar do tempo, Deus começou a abrir portas. Conheci pessoas boas que me ajudaram, pessoas que me trataram com carinho, respeito e amizade. E aprendi algo muito importante: às vezes, Deus envia anjos na forma de pessoas simples. Em certo momento da minha vida, eu também recebi uma grande bênção. Consegui ter minha própria casa, algo que parecia impossível para mim. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. E foi assim que Deus fez.
Outra vitória que marcou muito a minha vida foi voltar a estudar. Durante os anos eu tentei e desisti várias vezes por causa do medo, mas chegou um dia que eu decidi tentar novamente. E com a ajuda de Deus, eu consegui concluir meus estudos. Em fevereiro de 2026, aconteceu algo que parecia um sonho. Eu me formei. Aquilo que antes parecia impossível, Deus transformou em vitória. Hoje eu continuo sonhando. Sonho em trabalhar com informática, sonho em desenvolver meus talentos, sonho em continuar servindo a Deus com a minha vida, porque aprendi algo muito importante. A nossa vida é como uma estrada longa. Às vezes tem pedra, às vezes tem subida, às vezes tem tempestade. Mas quando Deus caminha conosco, a estrada sempre leva para um lugar melhor. Jesus disse no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito nisso com todo o meu coração. Eu não sou rico, não sou famoso, mas tenho algo que vale mais que qualquer dinheiro. Eu tenho fé em Deus. E essa fé que me mantém de pé até hoje. E o que essa história quer nos ensinar? Que não importa de onde você veio, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas pessoas duvidaram de você, se Deus estiver guiando seus passos, sua história ainda pode se tornar um milagre, porque Deus escreve histórias perfeitas, Ele escreve histórias de superação. E talvez hoje a sua vida também esteja em um capítulo difícil, mas lembre-se, o autor da sua história ainda é Deus. E quando Deus escreve o final de uma história, sempre termina em vitória. Amém.